Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Privilégio mais uma vez estarmos juntos, muito bom estar revendo os irmãos e abrir as Escrituras com liberdade para meditarmos naquilo que Ele tem para nós nessa noite. Vamos abrir, irmãos, no Salmo 119, versículo 107. Salmo 119, versículo 107. Hoje quero, junto com os irmãos, estar tratando sobre esse assunto, a aflição e seu objetivo. Será o tema desta noite. Essa palavra aflição, no contexto que nós estamos vivendo, nesse tempo, eu penso que se nós de fato não tivermos atentos e sabermos como proceder nesses dias de tanta revolução cibernética, tecnológica, há uma evolução muito grande também, na medida em que o conhecimento ele aumenta. Claro que as aflições do nosso coração, elas também são aumentadas. As cobranças, irmãos, que o mundo tem exercido sobre os homens, de uma forma geral, não apenas filhos de Deus, porque todo filho de Deus, ele encontra um consolo perfeito, adequado na pessoa de Cristo, que Ele é o Deus de toda consolação. A palavra fala que Ele é o que nos conforta, nos consola em toda a nossa tribulação, que também tem uma raiz ali de aflição. Então, todas as nossas aflições, nós temos a quem recorrer. Na expressão do Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação, na aflição. Então, por isso que logo no versículo 2 do Salmo 46:2 diz: por isso não temeremos. Não temos nada que temer, uma vez que o nosso Deus e Pai, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele tem o governo, o controle de todas as coisas, Ele controla, tem o domínio de todas as coisas, até mesmo do voo do pardal. Vamos dizer assim, irmãos, até mesmo quando uma folha cai de uma árvore, porque tudo que Ele criou, a Bíblia diz que Ele sustenta, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, tudo que Ele sustenta, quando de fato há um deslocamento, por isso que eu disse até uma folha de uma árvore, está sob os domínios do nosso Deus e Pai. Mas vocês imaginam o tamanho do cuidado que Ele tem para com a sua criação? Agora, vocês conseguem conceber o tamanho do cuidado que Ele tem com os filhos de Deus? Nós vamos ver hoje, com a ajuda do Senhor, que algumas das aflições, elas são ordenadas pelo Senhor para o nosso aproveitamento, para o nosso bem. A aflição na vida do filho de Deus não é coisa ruim, é coisa boa. Tribulação na vida de um filho de Deus não é coisa ruim, é coisa boa. Mas como assim? Isso é uma loucura. Se você entender a cruz, você vai entender que tudo que acontece ao nosso redor e conosco tem as mãos amorosas do nosso Pai Celestial permitindo e da mesma forma nos moldando. Então, muito interessante nós concebermos e termos uma visão adequada de como que Ele trabalha. Aquele que disse assim em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Essa boa obra é boa obra no ponto de vista de Deus o Pai. Mas quando Ele começa a mexer com as nossas estruturas, não vou dizer assim patologicamente falando, mas a patologia da nossa alma precisa ser tratada em muitos aspectos, né? Na mentira, tem que ser tratada nas nossas tendências depressivas, nos nossos, o irmão tratou ontem muito bem sobre o desânimo, né? Tudo isso são enfermidades ou as doenças da alma. Isaías diz que toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Ou seja, mesmo sendo filho de Deus, se a alma não for tratada, você continua sendo um filho de Deus doente, miserável.
porque não está desfrutando ou não desejando aquilo que Ele deseja fazer em mim e em você. Nós vamos ver aqui algumas situações, irmãos, em que irmãos que prefiguram Cristo, no caso de Davi também, passou por situações de aflições extremas. Conforme nós vamos ler aqui agora no Salmo 119, versículo 107, ele diz assim: estou aflitíssimo. Irmãos, presta atenção aqui. Ele não está aflito, ele está aflitíssimo. Ele chegou no máximo. Estou aflitíssimo. Tem aflição, mas aqui o salmista passou por uma circunstância de aflição que chegou no máximo, na tampa. Estou aflitíssimo. Depois ele diz o seguinte: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Irmãos, que coisa gostosa. Vamos ter uma palavra de oração, buscando a direção do Senhor para esse tempo tão gostoso de reflexão. Aqui, irmãos, nós vamos, como disse o irmão Stephen Kong, nós vamos juntar sementes para depois semear, primeiro no nosso coração, depois aqueles que nos cercam. Muito interessante. Vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem aberto os céus para nós. O Senhor tem trazido a revelação da Tua palavra para nós. Te damos graças porque tudo aquilo que o Senhor faz em nós, o Senhor faz de uma forma perfeita, plena, de uma forma cabal, completa. Pai, nós te damos graças porque tudo já foi consumado pelo nosso amado Senhor. A obra na cruz, ela foi tão perfeita que alcançou o nosso espírito, está trabalhando agora na nossa alma e o nosso corpo também. Pai, eu te louvo porque o Senhor tem nos dado a cada um de nós uma saúde espiritual genuína, um desejo que o Teu Espírito tem colocado em nossos corações para buscarmos o Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem nos dado sabedoria e entendimento a cada um de nós para compreender as Escrituras. Se alguém, ó Pai, que ainda tem essa deficiência, que busca a Teus pés a sabedoria para compreender as Escrituras. Nessa noite, Pai, a nossa grande expectativa do nosso coração é ouvirmos a Tua voz, ouvirmos os Teus ensinamentos, que Teu Espírito tenha plena liberdade de agir através de nós, na nossa boca, dos nossos ouvidos, cuidando também deste ambiente, repreendendo toda ação contrária à manifestação da revelação da Tua verdade, Pai. Então, por isso que este tempo é do Senhor, é um tempo que o Senhor preparou para nós, a Sua igreja, a Sua noiva. O Senhor deseja, Pai, cada dia mais nos santificar, cada dia mais nos aperfeiçoar. O Senhor tem usado, Pai, tantos instrumentos e nesta noite iremos tratar desse assunto que o Senhor tem colocado em nosso coração sobre a aflição. Fale com cada um de nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a aflição, ela tem um objetivo, uma expectativa no coração do Pai. Claro que, objetivamente falando, ela será para nós algo muito abençoador. A aflição na vida de um filho de Deus é algo muito abençoador. Eu estou tratando, irmãos, de algumas bênçãos do Senhor para as nossas vidas que são um pouco doloridas. Bênção de Deus dói? Claro que dói. Ela dói quando nós entendemos que é do Senhor e quando nós recebemos das mãos do Senhor, no caso aqui especificamente a aflição, quando nós entendemos que tudo que ocorre conosco tem a mão do Senhor, isto fará com que nós então venhamos aceitar do Senhor o operar da cruz, o operar da palavra e a manifestação de todas as circunstâncias que aparentemente são contra nós, porque Ele quer modelar as nossas veredas. As nossas veredas, nós temos uma concepção muito mundana a respeito delas, de que elas são retas, não são retas.
Então, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, o objetivo da tribulação, aflição, sofrimento e da angústia é fazer com que os nossos caminhos, que eram tortuosos porque cada um se desviava para o seu próprio caminho torto, não tínhamos uma direção. A ovelha de Cristo não tem direção, ela precisa de uma direção. Isaías 58:11, a palavra fala assim: o Senhor te guiará continuamente. Toda ovelha do Senhor não tem um senso de direção. Nós precisamos que o Espírito trabalhe em nós. Por isso que no meio do povo do Senhor, o Senhor levanta homens e mulheres para que então de alguma forma sejam auxiliadores ao mandato do Pai, na pregação, no serviço, na direção, nos aconselhamentos. Percebe? Uma pessoa que pode ser usada pelo Senhor é aquela pessoa que tem um caráter provado, que tem uma experiência real e já experimentou as mais diversas tribulações, os mais diversos intempéries, os mais diversos tipos de sofrimento e dor. Essas pessoas, reconhecendo que o Senhor então operou na vida delas, elas são aptas para de fato ser um instrumento na mão do Senhor. Porque, irmãos, muitas pessoas desejam servir a Cristo, mas você já parou para pensar que tipo de serviço você tem prestado ao Senhor? Se nós não estamos prestando serviço ao nosso amado Senhor, o que isso significa? Significa que nós não estamos preparados para tal. Então, por isso que é necessário, porque como dissemos hoje pela manhã, o nosso Deus e Pai, Ele é muito prático. Ele não vai chamar alguém assim, precisa de um serviço, Ele vai primeiro despertar em alguém um espírito de sabedoria. Depois vai aperfeiçoar essa pessoa usando tribulação, sofrimento, dor, aflições, para que então ele possa encontrar nessa pessoa uma resposta a Ele. Senão nós não iremos fazer. Você às vezes não concebe na sua mente quantas pessoas que precisam na nossa cidade de ouvir o Evangelho da Graça, não é assim? Mas para quantas pessoas você pregou essa semana? E por que não pregou? Porque não está apto. Porque primeiro, quem não vivencia este Evangelho de uma forma, primeiro, experimental, e este Evangelho que é das insondáveis riquezas de Cristo, Deus deseja então formar ele em nós, nos habilitando, conformando. Paulo, ele disse assim em Colossenses 1:24, ele disse algo muito interessante. Vocês quiserem acompanhar comigo, fiquem à vontade. Colossenses 1:24, esse texto aqui é muito interessante. Ele diz assim, olha só que coisa maravilhosa. Colossenses capítulo 1, versículo 24. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Isso não é loucura? Paulo sofria pela igreja de Cristo e se alegrava pelo sofrimento dele por eles. Você vai entender isso, irmão? Alguém que se alegra no sofrimento pelos irmãos? É como se ele dissesse o seguinte: olha, quanto eu mais me desgasto por vocês, mais eu me alegro, mais eu amo vocês. Quanto mais eu sofro por vocês, mais eu me alegro. Entende, irmãos? Paulo está dizendo exatamente isso. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Irmãos, vocês acham que o nosso amado Senhor não tinha aflição na sua alma? Muitas aflições. Imagina o amor encarnado na pessoa de Cristo. Quando ele visitou Jerusalém, e Jerusalém não o recebeu, Jesus chorou sobre a cidade. E por que ele chorou? Porque seu espírito se conturbou, a aflição invadiu o seu coração, porque ele amava aqueles irmãos. Aqueles irmãos o rejeitaram. Ele disse assim: se soubesses o que
concernia a vida, mas isto está oculto aos olhos de vocês. Se vocês reconhecessem a oportunidade da visitação, vocês então correriam para os meus braços. Mas então eles rejeitaram. Então, quando há uma rejeição, isto gera aflição. Por exemplo, a gente atende muito rapazes, moças, que de repente terminam o noivado. De repente a moça terminou o noivado com o noivo, o rapaz entra em parafuso, ele fica aflito, ele fica desesperado. O que eu faço? Olha, eu só posso ajudá-lo na palavra. Eu poderia dar muitos conselhos psicológicos, que ele poderia restituir a noiva de volta, tem técnicas para isso, muitas técnicas, mas eu não posso, porque de repente não é da vontade do Senhor, e eu não vou colocar o meu dedo em algo que não seja da vontade do Senhor. Olha, eu posso ajudar você em Cristo. Você está atribulado, você está muito aflito, mas tem um caminho para você aqui, de consolo. Por outro lado, este amado rapaz sofreu pelo rompimento de um noivado. Imagina o nosso amado Senhor, que Ele é o amor genuíno e verdadeiro. Como que pode alguém rejeitar o seu amor? Como pode alguém rejeitar a Cristo? É inconcebível, mas há rejeições. Então isso aflige o coração de Cristo. Por isso que Paulo ele disse assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele amava tanto a Cristo que a consequência do amor dele pelo Senhor era amar os irmãos. O apóstolo Pedro, ele amava tanto o seu Senhor que ele chegou a dizer em 1 Pedro 4, versículo 8 a 10, ele disse assim, algo muito interessante: irmãos, amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor ele cobre multidão de pecados. Quando nós amamos os irmãos, nós não iremos detectar nenhum tipo de defeito nos irmãos. Os irmãos são perfeitos, porque eu contemplo no irmão, na irmã, a pessoa de Cristo que habita neles. Porque nós pertencemos à mesma família, somos a família bendita do Senhor. Então não pode haver no meu coração ciúmes com relação ao irmão ou irmã. Porque, irmãos, se houver isso, o Senhor precisa tratar comigo, tratar com você também, percebe? Então, não podemos ter ciúmes. Então, Paulo, ele preencheu o que resta das aflições de Cristo. Ele chegou a dizer, irmãos, conforme o irmão leu aqui, 2 Coríntios 11, versículo 3, 4, que ele diz assim, que eu zelo por vós com o zelo de Deus. Irmãos, quantas aflições Paulo sofreu no seu corpo por causa da igreja. Quantas aflições. Ele abre o coração dele em Filipenses capítulo 1. Ele faz aquela linda oração, 1 versículo 9, que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento, em pleno conhecimento e toda percepção. Como o apóstolo Paulo sofria pela igreja, irmãos. Mas por que ele sofria pela igreja? Porque ele amava o Senhor. Agora nós não podemos, sabe por que muitas vezes nós não amamos uns aos outros? Porque nós queremos amar os irmãos em primeiro lugar. Isso é errado. Você nunca vai conseguir amar os irmãos se em primeiro lugar amar o Senhor, teu Deus, teu Pai, de todo o teu coração. Quando nós amamos o Senhor, nós não iremos ter dificuldades para amar uns aos outros. Quando nós nos amamos uns aos outros, significa que nós não amamos o Senhor, nós não temos intimidade com Ele. Ele já derramou o seu amor em nossos corações,
para que a gente ame, em primeiro lugar, a Ele, uma vida derramada a seus pés, uma vida devotada a seus pés. Então, o que Ele faz conosco, irmãos? Ele providencia alguns meios para que a aflição chegue até nós. E a aflição é um antídoto maravilhoso para que Deus então trate conosco. O que é aflição? Aflição é uma agonia, aflição é uma angústia, aflição ela está relacionada numa perturbação de alma, causada talvez por um grande sofrimento. Para os filhos de Deus, o salmista sempre vai dizer: quando tu desvias o rosto de mim, eu fico muito aflito, perturbado, angustiado, sinto uma dor no profundo da minha alma. Quando uma pessoa, um filho de Deus que morreu e ressuscitou com Cristo, deixa o Senhor, a palavra fala em Jeremias capítulo 2, vamos ver esse texto que ele é muito importante. Jeremias capítulo 2, versículo 19, aqui ele vai mostrar para mim e para você, quando nós deixamos o fogo, está no meio dos irmãos, como igreja do Senhor, que é o grande desejo, a grande vontade dele, se tem algo que agrada o coração do Senhor, é quando o seu povo se reúne, é quando o seu povo está junto. Jeremias 2,19, ele disse assim, olha, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades. Essa palavra aqui, infidelidade, tem uma raiz hebraica que significa apostasia. O que é apostasia? É você virar as costas para a fé, é você não se importar com o Senhor, é tudo neste mundo tem uma tendência de ocupar o lugar de Cristo. Quando nós priorizamos coisas deste mundo, nós estamos provocando o zelo do Senhor, nós estamos provocando ciúmes na pessoa do Espírito Santo, porque Ele anseia por nós é com ciúmes, porque Pedro diz que nós somos, 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva de Deus. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes, irmãos, você sabe que essa palavra exclusiva significa especial, um povo separado. Propriedade exclusiva é um povo único que Ele separou para Ele mesmo. Por isso que lá em Números capítulo 23 vai mostrar que a igreja do Senhor é um povo que habita só, um povo que foi tirado do mundo para Ele, para viver uma vida exclusivamente para o Senhor. Irmão, nós temos tido essa concepção na nossa mente, nós temos buscado isso diante do Senhor, porque a unidade foi Ele quem fez, a nossa obrigação é preservar a unidade. Tanto é que Paulo fala lá em Efésios 4, versículo 3, ele diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar. Por que preservar? Porque ela já foi feita. Preservar a unidade da fé no vínculo da paz. Quando nós perdemos o interesse do reunir do povo de Deus, nós não estamos preservando aquilo que Ele já fez. E quando nós estamos em Cristo, nós estamos no corpo de Cristo. E quando nós não estamos no corpo de Cristo, vivendo a realidade do corpo, aqui Jeremias 2,19 vai dizer o que acontece: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Não ter temor de Deus, o que isso significa, irmãos? Significa que eu faço aquilo que eu acho melhor que é para mim. E ai daquele que vier dizer que eu estou errado. Você é taxado de religioso, você é taxado de que, não, eu vivo o meu cristianismo em casa mesmo. Não
preciso ir na igreja, religião não salva ninguém, são desculpas malacafentas, desculpas que a pessoa sabe, porque quando ele fala aqui, por preservar a unidade preservar a unidade de uma forma diligente, ao contrário é verdade, quando eu não preservo isso, eu estou sendo negligente. Mateus 22, versículo 5, a palavra fala assim: quando foram todos convidados para a grande boda, para aquela grande festa, ali, aqueles que foram convidados não se importaram, cada um foi para o seu negócio, as juntas de boi, para as suas plantações, não se importaram, entendeu? Viraram as costas para o Senhor, porque tinha muita coisa para fazer. Isso é muito triste, irmãos. Só que as pessoas se esquecem que um dia vão estar diante do Rei da Glória. Você que está aqui nessa oportunidade, e eu também, não vai demorar muito tempo não. Logo, logo. A nossa vida aqui, irmãos, é como um sopro. Nós voamos, diz Tiago, capítulo 4. Que é a vossa vida? É como um sopro. Logo, logo, todos nós vamos estar diante do Senhor. Será que você vai ouvir aquela voz da parte do Senhor? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo? Ou você vai ouvir aquela voz: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos? Você sabe, se você partir hoje, para onde que você vai? Essa pergunta você tem que responder aos pés do teu amado Senhor. Então, queridos, aflição é uma ânsia. Aflição é como que uma dor na alma. Toda alma vazia é uma alma aflita. Uma alma aflita, ela não tem paz. Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21, está escrito assim: o perverso ou ímpio é como um mar agitado que não se pode aquietar. Nós cantamos que cântico lindo aqui, nós nem tínhamos combinado, mas era no Espírito, entende? As ondas o quê? Atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. As almas aflitas e agitadas são habitadas pelo Senhor. Quando recorre a Ele, vai ouvir aquela voz: olha, a tua aflição está sob meu controle, eu sou a tua paz. Irmão, Jesus Cristo não tem paz para dar para ninguém, Ele é a nossa paz. Que gostoso, né? Ele é aquele que consegue nos acalmar, aquietar o nosso coração. Ele refrigera a nossa alma. Ele nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse é o nosso amado Senhor. Então, queridos, a aflição na minha e na sua vida, guarde bem isso aqui, ela é inevitável. Todos os casais casados aqui sabem que também no casamento tem aflição. Paulo vai dizer isso lá em Romanos capítulo 7. Vai ter angústia, vai ter aflição. Por quê? Porque é uma guerra egocêntrica de um para com o outro. Aflição de espírito, angústia, às vezes gera angústia. Então, a aflição, ela é inevitável. A aflição, ela chega para todos, sem exceção. Quando você menos espera, a aflição, ela está batendo na sua porta. Mesmo que você não abra a porta, ela entra ali pelos ralos e te pega. A aflição, ela vai vir. Então, queridos, a vida, guarde bem isso, ela nunca vai se desenrolar em um parque de diversões. A vida do cristão
Jesus deixa uma promessa tão maravilhosa para nós, né? A gente sabe esse versículo de cor, mas experimentar isso que ele disse, poucos experimentam dando graças ao Senhor. Ele disse assim, lembra de João 16:33? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No Egito, no mundo, passais ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Vencedor é Ele, não é nós. Nós não somos vencedores, nele nós somos mais do que vencedores. Que Cristo nós temos, irmãos, que Senhor maravilhoso nós temos, que habita em nós, que acalma o nosso interior agitado. Cristo maravilhoso, é o Todo-Poderoso. Eu amo aquela palavra, que vocês não estão vendo meu corpo, eu estou arrepiado, da cabeça aos pés. Ele disse assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Aquele que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, quando vem a aflição, você acha que Ele não pode trazer um consolo, um refrigério? Não que Ele vai tirar a tua aflição, é necessário que você passe por ela, porque Ele quer tratar com você numa área da sua vida, por isso que Ele manda a aflição. E você se bate para lá e bate para cá, mas Ele vai ali tratar com muito carinho, você está nas mãos do Pai, Ele te ama, então Ele vai ter que tratar isso com você e comigo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci, é o vencedor. Nós temos um que nunca perdeu nenhuma batalha, irmãos. Estou aflitíssimo. Queridos, essa palavra aqui começou a inquietar o meu coração ontem, quando o irmão estava pregando aqui. Fui dar uma folhada na Bíblia, achei um versículo, depois a gente vai ver ele com mais cuidado e analisar ele um pouquinho também. O Senhor trouxe muita luz ao meu coração sobre a questão da aflição. Quando eu vi isso aqui, o Espírito já me tocou de uma forma tão gostosa, que o salmista, ele não estava aflito, ele estava aflitíssimo, como que desesperado. Senhor, Tu esqueceste de mim, estou aflitíssimo, então vivifica-me. Ele, porque na aflição, escute uma coisa, na aflição você consegue orar, mas você não consegue perceber, porque quando tem aflição nós não conseguimos centralizar nossa fé e pedir, nós vamos fazer oração, pedir para que os irmãos orem, mas nós estamos muito aflitos, parece que as nossas orações não serão ouvidas, mas Ele ouve. Mas o que o salmista fez? Estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a Tua palavra. Vivifica-me segundo a Tua palavra. Que coisa preciosa demais, irmãos. Tem um texto aqui, eu queria que vocês abrissem comigo, aqui no Salmo, aí pertinho, vamos olhar aqui, Salmos, no Salmo, você está no Salmo 119? No Salmo 119 mesmo, vamos ver aqui um versículo, versículo 50. Queridos, muitas são a causa da nossa aflição. Muitas vezes nós navegamos por mares revoltos e atravessamos desertos inóspitos, muitas vezes também, né? Preocupações e ansiedade roubam as nossas forças espirituais. Entende, irmãos? Por isso que Paulo disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela súplica, oração e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Se a paz de Deus excede todo o entendimento,
Eu não posso, nesse sentido aqui, por mais que eu queira, racionalizar a paz de Deus. Quando eu racionalizo a paz de Deus na minha vida, eu estou colocando Deus dentro do meu limite de estatura física, dentro do meu entendimento, que ele é muito amplo, que Deus colocou em nós um entendimento muito amplo. Tem um pesquisador russo, ele chegou a uma conclusão, faz mais ou menos uns 5 anos atrás, que o nosso cérebro tem a capacidade de armazenar 14 mil computadores de última geração. Observa a tua capacidade e a minha, que Deus nos fez. Mas ele tem um fim. Mas a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. E a paz de Deus é quem irá guardar nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Vocês percebem, irmãos? E aqui no Salmo 50 ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando a palavra de Deus ela começa a penetrar em nós, porque ela é penetrante, começa a trazer vida, purificação, consolo e conforto. Ela vai nos avivar, ela vai nos despertar, ela vai trazer à tona, vai fazer com que a gente ande sempre acima das circunstâncias, vai nos colocar no lugar onde nós sempre estamos, e às vezes nós esquecemos que estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, queridos, uma das coisas que muitas vezes traz aflição para o povo de Deus, às vezes é muito trabalho. Tem pessoas que são viciadas em trabalho, trabalha a vida inteira para ganhar dinheiro, e depois gasta todo esse dinheiro para ganhar saúde, porque a velhice vem. Vocês acham que Deus disse alguma bobagem quando ele disse através do rei Salomão: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Se não tem contentamento, o que vai ocupar o lugar do coração dessa pessoa? Aflição, cansaço, debilidade espiritual. Porque, irmãos, uma das causas do povo de Deus lá do passado, que o escravizava e trazia muita aflição para eles, era trabalho demais. Vamos abrir aqui em Êxodo, capítulo 6. Deixa eu ler alguns versículos com os irmãos aqui. Êxodo 6, vamos ler a partir do versículo 5. Aqui Deus mostrando para Moisés, fazendo promessas. E chega aqui no versículo 5, Êxodo capítulo 6, verso 5, ele traz uma palavra muito interessante. Ele diz assim, olha: ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Essa aliança, alguns versículos mais atrás, ele vai dizer que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Irmãos, que coisa linda aqui. Diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu é quem mando, eu quem determino, eu quem tenho o controle de todas as coisas em minhas mãos, eu escrevi toda a história da humanidade, eu sou o Senhor. Paulo vai dizer isso aqui lá em Efésios 2, versículo 10, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa palavra feitura significa poema de Deus. Nós somos um lindo poema de Deus. Então, às vezes nós, como povo do Senhor, nos esquecemos que temos um Senhor que habita dentro de nós. Diz, essa palavra aqui fala muito ao meu coração. Diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Traduzindo para o Novo Testamento, sabe o que significa eu sou o Senhor? Diz aos filhos de Israel.
muitos textos, um muito conhecido nosso aqui, por exemplo, Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar, de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, era o Senhor. Jesus é o Senhor. Esteja, quando Pedro disse lá no pretório, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então essa palavra envolve muito mais do que eu estou dizendo aqui, porque eu sou muito limitado nas minhas palavras, mas o Espírito não. Então ele diz assim: portanto diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Irmãos, o nosso Deus e Pai quer que nós saibamos que somos filhos dele, que temos um Senhor que deseja governar as nossas vidas. Se o meu rei não puder governar a minha vida, ele não pode ser meu salvador nem o meu rei, porque eu tenho um rei na minha barriga que chama-se eu mesmo, que me autodirijo. Não preciso de um rei. O povo de Israel não queria rei. Quando queria rei, mas um rei segundo o que eles achavam que era correto. Aí Deus diz para Samuel: eles não me querem, eles querem um rei. Eu vou dar um rei para eles. Dá um rei para eles. Um rei, não um rei, mas um rei. E eles escolheram um rei segundo o coração deles, um rei que pifou todo o desígnio das intenções dos homens. Se você ler Juízes, o irmão Theodore Assis Parker, ele disse assim: todas as vezes que eu leio Juízes, eu tenho vontade de tomar um banho. Ali, como não tinha rei, todo mundo fazia o que queria. Irmãos, quando nós não temos um rei, que é Cristo habitando em nós, cada um de nós vai fazer aquilo que você acha melhor, aquilo que você quer. Jesus é ou não é o nosso rei? Se é o nosso rei, ele exige no mínimo obediência. O governo dele tem que estar sobre nós. O senhorio de Cristo é estabelecido na igreja pelo Espírito. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E aqui ele continua: e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido. Aleluia, lá na cruz foi a nossa libertação plena. Como que aqui a promessa era para nos libertar do Egito? Como que Jesus nos libertou do Egito? Sabe como é que Paulo interpreta isso aqui, irmãos? Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo, Egito, aflição, está crucificado para mim e eu para o mundo. Estou liberto, Ele me libertou, irmão, pela obra salvífica e cabal de Cristo na cruz, com o braço estendido lá na cruz do Calvário. Quando fomos puxados, quando fomos sugados, fomos atraídos e colocados em Cristo, ali estava ocorrendo a nossa libertação plena do pecado. Ali estava realizando uma obra que nenhuma religião deste mundo é capaz de realizar. E o que é entristecedor, Cristo e a cruz têm sido esquecido em nossos púlpitos, infelizmente. É uma busca por prosperidade, maldita teologia da prosperidade. O nosso Pai, Ele é dono de tudo. Nós somos herdeiros dEle, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E este mundo, irmãos, como é que você vai buscar coisas que você sabe o fim deste mundo, dessa terra? Quando começar a cair aquelas estrelas do céu, o universo caindo, tudo esbraseando sobre essa terra e consumindo a todos,
Será que você vai chorar? Ai meu Deus, por quê? Isso aqui é meu. Você vai se agarrar a isso? Não. Agora os filhos de Deus em Cristo Jesus estarão olhando para o alto, contemplando o nosso amado Senhor e dizendo: oh bendito Senhor, chegou o dia da nossa redenção. Ele está vindo para nos buscar. Ele está vindo ao nosso encontro. Veio ao nosso encontro para nos libertar do pecado. O Verbo se fez carne. Agora na segunda vez Ele virá para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. E nesse período de separação entre nós e o nosso Senhor, literalmente, nós não estamos separados dele, estamos unidos a Cristo pela fé, mas nesse tempo Ele sempre vai trazer para nós uma palavra de conforto, de consolo. Ele vai dizer, por exemplo, o seguinte, João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, não fiquem perturbados, logo nos veremos, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lhe teria dito, pois vou e vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Oh irmãos, esse é o nosso amado Senhor, o Cristo que habita em nós, que nós desfrutamos. Então, com braço estendido, e vos resgatarei com braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7, olha que lindo aqui. Tomar-vos-ei por meu povo. Ah, que coisa linda, irmãos. Nós somos povo do Senhor, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Mas não para aqui, irmãos. Ele nos tirou da terra do Egito, tirou o mundo de dentro de nós. Agora, olha o versículo 8. E vos levarei à terra. Que terra que é essa? Canaã. Canaã fala de Cristo e das suas riquezas insondáveis. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Você está prestando atenção como é que o Espírito Santo tem chamado a atenção para o Senhor? E o versículo 9. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por qual causa? Por causa da ânsia. Essa palavra ânsia aqui no hebraico, o sentido aqui é de aflição de espírito. Por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão, ou da dura escravatura. Irmãos, o salmista ele faz uma confissão: estou aflitíssimo. E por favor, eu quero que vocês observem algo muito interessante aqui. O salmista coloca a sua aflição em grau superlativo, muito alto, não uma aflição qualquer. Estou aflitíssimo. Isso aqui, essa aflição que nós vamos suportar, o Senhor diz que vai dar suporte para mim e para você. Mas aflitíssimo é mais ou menos aquilo que o Senhor Jesus experimentou antes da cruz, lá no Getsemane. Lembra que Ele disse lá em Marcos capítulo 14, se vocês puderem acompanhar comigo lá, irmãos, por favor. Aqui a gente vai descobrir também o que o nosso pecado fez com o nosso amado Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 14, vamos ler alguns versículos aqui. Vamos ler o versículo 33, diz assim a palavra dele, 33 e 34. Olha que coisa terrível, isso aqui é estar aflitíssimo. Ele disse assim: ele estava ali no Monte das Oliveiras, depois que eles cearam, cantaram o hino e foram para lá. Então ele foi um tiro de pedra e levou Pedro, Tiago e João, levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia.
Esse pavor aqui é um pavor de separação, um pavor de morte, uma aflição de espírito, uma aflição que não dá para a gente mensurar ela. Se o nosso amado Senhor Jesus Cristo ali, quando ele estava conversando com o Pai, quando ele começou a imaginar que ali na cruz, não que ele teve medo da cruz, mas quando ele estava na cruz, que o meu e o seu pecado fosse colocado nele, essa aflição de espírito foi tão imensa, porque naquele instante ele seria separado de Deus o Pai. A sua aflição foi tanta, irmãos, o seu desespero foi tanto, que rompeu aqui o seu suor, aqueles capilares deles ali, em gotas de sangue que caiu no chão. Tamanha aflição do nosso amado Senhor. Por quê? O que fez isso com ele? O meu e o seu pecado. Estou aflitíssimo. Senhor, traz uma palavra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava dizendo assim: Pai, se houver uma outra maneira de eu salvar esses pecadores que Tu escolheste, que eu não tenha que separar de Ti, eu quero isso para mim. Mas se não tiver forma de eu ser separado de Ti, que faça a Tua vontade, não a minha. E qual foi a resposta de Deus o Pai? Silêncio. Então ele entendeu que a vontade do Pai seria que ele fosse para a cruz. Ali na cruz, quando Jesus, o homem, recebeu o meu e o seu pecado, Jesus teve um rompimento de comunhão com o Pai. Ele entrou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Que desamparo, que aflição. Imagina ele com aquelas dores terríveis. Quando ele nos atraiu, quando o meu pecado e o seu pecado foi colocado sobre ele, ele entrou em desespero. Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Por que me deixaste só? Isaías vai dizer que aquele lagar ele pisou sozinho. Onde estava Deus, o Pai? O Pai nunca o abandonou, mas Jesus se sentiu abandonado, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando a você e a mim as nossas transgressões. Que coisa linda, irmãos. Foi uma aflição muito grande, muito elevada. Então, queridos, a aflição dele chegou ao nível máximo. Estou aflitíssimo. Traz uma palavra que me vivifica. Estou aflitíssimo. Não aflito, mas aflitíssimo. Uma aflição superlativa. Não tinha mais onde caber a aflição. Ele sofreu demais, irmãos. Mas o maior sofrimento foi esse desespero. Estou aflitíssimo. Irmãos, saúde, dinheiro, que mais? Prazeres não podem aplacar a nossa dor emocional. Aventuras e conquistas também, guarde bem isso aqui, não podem serenar os vendavais da nossa alma. Não tem possibilidade. Depois vocês leem, lição de casa, o Salmo 102. Ali está o clamor do aflito. Um salmo contundente, um salmo terrível. Percebe? Não vou ter tempo para falar dele hoje. Então, queridos, há muitas pessoas aflitas, porque sabem que a sua vida na terra também está chegando ao seu final. Quantos ateus, quantos têm resistido ao Senhor, mas quando está chegando o dia da sua morte, de alguma maneira a pessoa tem uma percepção, que sabe que ela vai morrer. Então ela começa a ficar aflita. Aquele Jesus que ela sempre resistiu, agora ela não tem mais condições de buscá-lo.
que uma vida inteira Deus quis. Quando nós não acolhemos o amor da verdade para serem salvos, o próprio Deus, diz 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, o próprio Deus envia a operação do erro para nós crermos na mentira, para todo pecador crer na mentira. Por isso que as igrejas evangélicas hoje estão abarrotadas de evangélicos vazio do evangelho da graça. A igreja não cresceu, a igreja está inchada. Crescimento é a formação de Cristo em nós. Crescimento é você viver uma vida adequada com o seu Senhor, amando o Senhor, amando os irmãos e sendo fiel àquilo que Ele determinou na sua palavra. Podemos descansar na suficiência das Escrituras Sagradas. E a nossa vida, irmãos, ela é muito breve. Abram comigo, por favor, no Salmo 144, Salmo 144, versículo 4. Que vocês já vão descobrir depois onde é que está escrito. Isso lá no Novo Testamento, que Tiago vai dizer, Tiago 4,14. Ele diz assim, Salmo 144, versículo 4. Diz assim a palavra, olha só. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. É Deus que está dizendo pela sua palavra. O homem é como um sopro. Que sopro que é esse? Todo pecador é alma vivente, tem o sopro de Deus ali. Mas esse sopro, ele vai se esvaindo, vai se desvanecendo, até que a pessoa, ela morre. Ela morre. E depois da sua morte, e depois da morte? E depois da morte? Quem desce para a sepultura sem a vida de Cristo, já vai se deparar com a primeira realidade do inferno, em chamas eternas, até o juízo. Dia vai poder contemplar o Senhor e confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus e será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os filhos de Deus em Cristo Jesus estarão participando daquela ceia que o Senhor Jesus Cristo prometeu lá no Getsêmani. Vocês se lembram? Eu não vou beber mais do fruto da videira, a não ser lá na glória, junto com todos vocês. Mas lá na glória, como eu servi vocês aqui, eu também vou servir vocês lá. Eu vou dar lugar para vocês à mesa, vocês vão se assentar. Imagina só, você sentado ali perto de Abraão, perto do rei Davi. Olha, não importa com quem, essas pessoas não farão muita diferença, porque eram pessoas igual a nós, mas saber que o Senhor vai passar por ali, nos servindo, aquelas mãos perfuradas, a marca das coroas do espinho na sua mente. Irmãos, você acha que você não vai? O que você acha que você vai fazer naquele momento? Quando estiver à mesa, com todos os santos, e o próprio Senhor te servindo, qual vai ser a tua reação? Sabe qual é? Você vai chorar desesperadamente. Mas aí, queridos irmãos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus, o Pai, enxugará dos teus olhos toda lágrima, toda lágrima. Vocês são meus filhos, eu amo vocês. Agora nós vamos viver uma vida de louvor, servindo ao Senhor dia e noite pelos séculos dos séculos e dos séculos, e por aí vai. Irmãos, estou aflitíssimo, vivifica-me segundo a tua palavra. Lembre-se, você é filho. Quando a aflição vier, recorra a Ele, que é o teu consolo, que é o Deus de toda a consolação. Ele sempre estará pronto para te ouvir e para te confortar, porque Ele habita em você. Conversa com Ele, fala com Ele. Quando de repente este mundo começar a trazer muitas perturbações, começar a afetar você, se refugia no Senhor. Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia ou na tribulação. Que Deus continue falando nos nossos corações, irmãos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por mais um tempo de reflexão na Tua Palavra. Continue, Pai, falando aos nossos corações. Como é doce ouvir a voz daquele que tem uma doçura no falar, Teu amado Filho. Leva-nos para Ele cada vez mais, Pai. Revela Cristo em nós, forma Ele em nós, ó Pai. Nós colocamos, apresentamos, ó Pai, essa semana diante do Senhor. O Senhor diz que cada dia o Senhor traria os seus cuidados. Então nós confiamos em Ti, meu Pai. Nós cremos que os Teus cuidados estarão sobre cada dia da nossa vida aqui. Continue, Pai, nos suprindo em Cristo Jesus. Ele é a nossa vida, Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento. Ele é a nossa sabedoria, a nossa redenção, a nossa santificação. Cristo é o nosso tudo. E com este tudo habitando em nós, nós vamos para os nossos lares. Amém. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos,